A paz do Senhor. O que eu quero falar, e quando eu cheguei nesse lugar, que não era cidade, eu tinha 22 anos quando eu cheguei. Aqui eu me encontrei com Jesus. Aí tinha 13 crentes, comigo fez 14. A igrejinha era ali perto do mercado. Uma casinha humilde, cobertinha de paia, tampada de vara. E o nosso pastor, era o pastor Vicentinho, que ele vinha para cá de mês em mês da Santa Ceia. Mas quem ficava para dirigir o trabalho do Senhor com nós era o irmão Barbino, o pai do finado Jonas, viu? E o irmão Cornel e o tio Pedro Fulô. Esses eram o dirigente. Aí nós ficamos aqui, graças a Deus. Hoje a igreja está no tamanho que está. Agradeço a Deus. Pois é, em primeiro lugar, a paz do Senhor. Eu só vou falar um pouco do tempo que nós chegamos aqui, como era aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, a casa pastoral era o Raimundo Dias Calda. E a casa pastoral era bem aqui, que era aqui onde essa Fundec veio. Aí da igreja não tinha casa pastoral. E aqui, essa casa pastoral que hoje está sendo a casa pastoral, era um salão de festa. Na época de carnaval, era a época mais ruim, que ninguém não podia nem assistir culto. Que eles não respeitavam nada. Aí o dono foi, disse que ia vender. Aí disse logo que ia vender para o pastor, porque tinha igreja. Aí ele vinha vender para o pastor, porque o pastor fazia a casa pastoral. E foi onde o pastor vendeu essa daqui. Aí comprou o terreno e fez a casa pastoral, que hoje, pela graça de Deus, é ligado com a igreja, a casa pastoral. E a igreja era simples, era pequena, aumentou muito, que aquela igreja, essa igreja aumentou muito. Aí nessa época que nós chegamos aqui, os pastores abençoados, graças a Deus por isso, né? Que até hoje, pela graça de Deus, só tem pastor abençoado por Deus. Pai do Senhor, meu nome é Luzinete. Como muitos conhecem, eu cheguei aqui em Senador em 1983. No ano que eu cheguei, estava com 6 meses que o pastor José Henrique tinha chegado, eu ainda era uma criança. E fui adotada por ele e conheço um pouco. Vou falar um pouco do que aconteceu na época que ele trabalhou aqui na cidade de Espírito Santo. Na época eu era criança, mas eu ainda hoje lembro da igreja. A igreja era construída uma parte de tijolos, outra parte era de taipa. Não existia pisos como... O piso não era cerâmica, era um piso comum. A casa pastoral era toda construída de taipa. Só um quarto, parece-me, que era construído de tijolos. E na época, o pastor passava a semana inteira no campo. Ele viajava na segunda-feira, à noite, às vezes ele saía à noite, ou às vezes ele saía terça-feira de manhã para o campo. E ele ia de bicicleta. Eram umas 12 congregações, inclusive no Olho d'Água Seco, que era um lugar bem distante. E ele passava a semana inteira em todas essas congregações, pregando, de bicicleta, e ele visitava todos os irmãos. E quando era sexta-feira à noite ou à tardinha, que ele retornava para casa. E quando ele chegava em casa, que ele ia fazer o culto de ensino. Naquela época tinha o culto de ensino na sexta-feira, culto de oração, e era um culto bem frequentado pelos irmãos. Os irmãos estavam todos ansiosos na chegada do pastor, porque todas as vezes que ele retornava do campo, ele dava relatório de tudo que ele fazia, das almas que ele orava pelas pessoas, das pessoas doentes que ele fazia visita. E a mocidade, na época, quando ele voltava nos fins de semana, o número de jovens era bem poucos, mas todo mundo era animado, todo mundo estava participando da escola, dos cultos de sábado, do vocal, e o departamento infantil. E os cultos eram um número de pessoas que não eram muitas pessoas. Os jovens eram pouco, as irmãs do ciclo de oração eram o grupo maior que tinha na igreja, era o grupo das irmãs. Mas eram as irmãs idosas, e a esposa do pastor, ela tinha o dom da excelência de ensinar as irmãs. Ela não viajava com o pastor, porque ele ia de bicicleta, ela ficava. E eu me lembro das orações que ela fazia
com as irmãs, e muitas das irmãs, a Benedita, a irmã Edmoça, algumas já até passaram para Cristo, que a irmã, muitas irmãs, a irmã do Virgem, e elas liam a Bíblia e a minha mãe ensinava textos bíblicos. Quase todas essas irmãs, algumas aprenderam a ler, outras aprenderam a recitar salmos, aprendia cânticos nas orações de meio-dia. E eu tenho muitas lembranças boas daquela época. Sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter... É conveniente lembrar nessa história os nossos antepassados, aqueles que passaram bem antes de 1964. Os pastores que aqui passaram em estradas semelhantes, parecidas com essa, semelhante, muitos deles cortavam mato com facão para poder passar em estradas semelhantes a essas. Para quê? Para que nós pudéssemos hoje celebrar que aqui nessa terra passou homens de Deus preparados na fé, na oração, na palavra, para que hoje pudéssemos celebrar os 60 anos dessa igreja. Eu estive no ano de 2016 conversando com o pastor Boaventura Pereira Souza. Esse pastor, ele foi um dos homens de Deus que passaram por esse lugar, auxiliando o pastor Vicente Costa Nogueira, que nós chamávamos de pastor Vicentinho. Também juntamente com o pastor Francisco Assis Gomes. Esses pastores, eles passaram muito antes e ele contou as dificuldades que passou em caminhos semelhantes a esse para poder pregar o evangelho. Muitas vezes, quando eles chegavam em determinados locais, era proibido de pregar. Diziam que não queriam, era porque não podiam deixar suas religiões, muitas delas pagãs, e a sua fé antiga não queria. E eles só podiam dirigir um culto de 30 metros adiante do pátio da casa, onde aquelas pessoas estavam convivendo. Naquela época, as dificuldades eram tantas, a ponto de que o pastor Boaventura me contou que um dia passando aqui na localidade onde hoje é senador Alexandre Costa, ele disse que sentiu tanta sede, mas tanta sede, e ele encontrou uma poça de água, e ele disse que vinha com tanta sede que ele tirou a camisa e ali ele coou aquela água para ele poder beber e saciar a sua sede para ir dirigir o culto. Quilômetros e quilômetros depois, eles andavam em cavalos, era pregando o evangelho. Queridos e amados irmãos, servos de Deus, saudações em Cristo Jesus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós, a igreja, também faço parte da igreja, está comemorando 60 anos, portanto, jubileu de diamante. Ora, fazendo uma reprise da história desta igreja, nós temos muito que comemorar. Deus tem abençoado o seu rebanho de forma extraordinária. Nós só temos a agradecer a Deus. Eu cheguei aqui no dia 13 de junho de 2017, tomei posse de 17 de junho do mesmo ano corrente. Nós temos visto a desenvoltura desse trabalho. Por detrás de tudo isso está uma equipe de obreiros, de auxiliares. Por detrás de tudo isso está dirigentes de congregações, pastores que nos auxiliam, como o pastor Henrique, o pastor Joel, e diáconos, enfim, toda a igreja que forma um corpo em Cristo. Nós queremos que a igreja jubile com essa festa. Ela tem muitos motivos para agradecer a Deus. Nós também queremos agradecer a Deus pelo apoio da sociedade Costa Alexandrense. Eles têm se manifestado, têm sido solícitos. Também o gestor municipal, o prefeito municipal, doutor Orlando, que sempre esteve de lado da igreja, ao lado da igreja, estendendo a mão, apoiando os nossos eventos, e enfim, os comerciantes, comerciários, a igreja do modo geral, todo este campo. Nós somos aproximadamente 20 a 21 congregações no nosso campo hoje, isto é, com pontos de pregações. Deus tem abençoado, eu só tenho a agradecer.
Nós temos muito o que comemorar ainda. Temos coisa no nosso coração que, se Deus quiser, vai acontecer em nome de Jesus. Nós temos um planejamento de construir um novo templo, também de criar nossa escola particular, nossa escola assembleana, para matricular nossos filhos, e temos uma educação mais inclusiva no que diz respeito à educação cristã e conservadora, podemos dizer assim. Então, para mim, o que é a igreja? A igreja, para mim, eu levo muito a sério o ministério. A igreja, como diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, ela é a coluna e firmeza da verdade. E nós precisamos viver isso, e entender isto, e darmos prosseguimento. Que Deus abençoe a igreja. Eu quero parabenizar a igreja do Senhor. Quero louvar a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos que estão do meu lado. E, enfim, a todo o povo de Deus e a esta maravilhosa cidade que está comemorando conosco essa data. Seja feliz, Igreja do Senhor, estamos juntos nesta obra tão maravilhosa. Amém. Eu sou a semente do sangue.